Questão 17 da primeira versão do exame de suficiência de 2019. A Lei 6.404/76 apresenta a ordem de classificação das contas do ativo. Artigo 178, parágrafo 1º. No ativo, as contas serão classificadas em ordem decrescente de grau de liquidez. Essa afirmativa acarreta no fato das: letra A. Contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal será classificada como reserva de capital. B. Contas do ativo circulante serem apresentadas antes das contas que informam o ativo não circulante imobilizado pertencente à companhia. C. Participações permanentes em outras sociedades e dos direitos de qualquer natureza serem classificados no ativo não circulante, ativo intangível. D. Ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço patrimonial como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados à sua aquisição. Então, essa questão ela vai tratar do grau de liquidez, né? Então, lá no artigo 178, ele até colocou o parágrafo 1º aqui, vale a pena a gente dar uma lida no artigo inteiro para a gente dar uma olhada o que ele diz. Então, lá na Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ações, no artigo 178, ele diz que no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. No primeiro parágrafo, que é o trecho que está no nosso enunciado, ele diz que no ativo as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez. Esse negrito foi eu que deixei, tá? Dos elementos nelas registrados nos seguintes grupos: ativo circulante, ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. No parágrafo 2º, ele diz que no passivo as contas serão classificadas nos seguintes grupos: passivo, passivo não circulante, patrimônio líquido dividido em capital social, reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Os saldos devedores, lá no parágrafo 3º, ele diz que os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. E aí está o link, né, da Lei 6.404. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma lida em alguns trechos, né? Lógico que a gente não vai usar toda a Lei 6.404, mas você pode dar uma lida nos artigos lá que compreendem em relação à contabilidade geral e que a gente vai precisar para fazer o estudo para o exame de suficiência. Então, vamos analisar cada um dos itens, porque lá no enunciado ele quer uma justificativa, né? Então, entre as quatro alternativas, ele quer aquela que realmente faz sentido em relação ao grau de liquidez e que seria uma justificativa por o que a alternativa está dizendo. Então, a letra A, ele diz para a gente o seguinte: contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal será classificada como reserva de capital. Nós podemos usar como justificativo o grau de liquidez para poder fazer esse tipo de classificação. Então, aquelas contribuições do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal, ela vai ser classificada como reserva de capital por causa do grau de liquidez? Não, né, pessoal? Tá falso. O grau de liquidez aqui não vai interferir nessa classificação da contribuição do subscritor de ações. Então, letra A tá falsa. Letra B. Contas do ativo circulante serem apresentadas antes das contas que informam o ativo não circulante imobilizado pertencente à companhia? Verdadeiro, né? Aqui nesse caso o grau de liquidez vai interferir sim na classificação entre ativo circulante e não circulante e vai também interferir por que o ativo circulante ele está lá representado antes do ativo não circulante. Então aqui a letra B está correto sim. Letra C. Participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza serem classificados no ativo não circulante, ativo intangível. Falso também, né? Porque o grau de liquidez não vai interferir aqui em relação à classificação
das participações permanentes em outras sociedades serem classificadas como ativo não circulante. E aí, aqui no caso, nós temos ainda a letra D, que vai dizer que as ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço patrimonial como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Esse item também está falso, né? As ações em tesouraria, elas são encontradas lá no nosso plano de contas como ações de emissão própria em tesouraria. E elas estão representadas lá dentro do patrimônio líquido e elas não vão ser classificadas no patrimônio líquido por causa do grau de liquidez. Então, a letra D está falso, o gabarito aqui vai ser a letra B de bola. E aí, então, só um lembrete, então vamos explicar o que é, no caso, o grau de liquidez, né, que eu acabei não explicando e eu recebo algumas dúvidas em relação a isso. Então, o grau de liquidez, pessoal, vai ser aquela possibilidade de conversão do bem em pecúnia, dinheiro, né? Então, quanto mais fácil você transformar aquele bem em dinheiro, maior vai ser o grau de liquidez. E aí, por exemplo, um exemplo que eu posso dar para vocês assim mais rápido, seria no nosso plano de contas, a conta caixa, por exemplo, é mais fácil transformar ela em dinheiro, que teoricamente ela já representa o valor em dinheiro, do que a conta terrenos. Isso um exemplo, né? Então, o grau de liquidez da conta caixa é bem maior do que o grau de liquidez da conta terrenos. Então, o grau de liquidez vai representar isso, aquela facilidade que você tem. Aliás, é a ação de transformar em dinheiro, né? O grau de liquidez. E a ordem decrescente, que vai ser representada dentro do ativo, vai dizer, então, que a gente vai colocar essas contas em ordem decrescente, ou seja, as contas dentro do plano de contas lá no grupo dos ativos, elas vão ser ordenadas de forma que as contas com maior grau de liquidez vão ser listadas antes das contas que possuem um menor grau de liquidez. Então, é isso que o artigo... Vamos voltar aqui. É isso que o parágrafo 1º do artigo 178 vai dizer, que no ativo as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez. E aí vai ser isso, então, as contas com maior grau de liquidez vão ser listadas antes das contas com menor grau de liquidez. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver algum comentário ou dúvida, você pode deixar nos comentários ou no vídeo ou nas nossas redes sociais. E eu te aguardo, então, na nossa próxima questão. Bons estudos!